Olá, sexto ano. Espero que estejam todos bem. Vamos para a nossa aula de geometria do dia 11 de maio. E como sexta-feira vocês têm simulado, então eu vou fazer aqui uma revisão do primeiro bimestre, tá? Olha, os conceitos primitivos de geometria são ponto. Olha as estrelinhas no céu. Então, as estrelinhas nos dão ideia de ponto. Olha o chão. Tá vendo? Essas linhas aqui são as retas. E essa parte todinha aqui recebe o nome de plano. Então, aqui nós usamos as estrelas como exemplo. Outro exemplo de ponto é um parafuso numa carteira, tá? Um botão numa camisa, são os pontos. As retas, aquelas linhas amarelas que dividem a estrada, aquelas reguinhas da nossa sala de aula, aquelas reguinhas de madeira, e o plano, esse chão aqui, o nosso quadro, tá bem? Então, gente, vamos lá. Ponto, como eu mostrei para vocês, eu dei exemplo daquelas estrelinhas. Olha só, aqui também a gente tem exemplos de ponto. O ponto não tem comprimento, largura, nem altura. Imagina quando a gente põe um pontinho de lápis no caderno, o pinguinho do i, né? Aqui a gente tem vários exemplos de ponto, ó, A, B, C, D, Y, M. Os pontos na geometria sempre são representados por letras maiúsculas, tá? A reta, ela tem apenas comprimento, ela não tem largura e nem altura. E as retas são representadas sempre por letras minúsculas, tá? E quando a gente tem vários pontos colineares, a gente forma uma reta. Tá vendo que uma reta pode passar por vários pontos desde que eles sejam colineares? Agora, por um único ponto, eu posso traçar infinitas retas também que passam por ele. Agora, quando eu tenho vários pontos alinhados, aí eu só consigo traçar uma reta. E a reta tem comprimento infinito. A gente pode projetar isso aqui tanto para a esquerda quanto para a direita infinitamente. Agora, quando a gente delimita um pedaço dessa reta, por exemplo, começou em A e terminou em B, aí eu chamo isso aqui de segmento de reta. O segmento de reta é um pedacinho retirado da reta. Começou aqui e terminou aqui, tá? Então, aqui a gente colocou que S é uma reta que passa por Y e C. Tá vendo a retinha S aqui? Quando a gente tem um tracinho com uma seta para a esquerda e uma para a direita, a gente está falando que é uma reta, porque é infinito pelos dois lados. Agora, semirreta, ela tem início e é infinita para o outro lado, ó. A origem da semirreta foi esse ponto A. De A para cá eu tenho uma semirreta, de A para cá eu tenho outra semirreta, tá? Então, eu tenho uma reta R e quando eu coloco um ponto nessa reta, eu traço duas semirretas em sentidos opostos. Agora, olha como que a gente representa a semirreta. Sempre onde ela começa e por onde ela passa. AB significa que ela tem origem em A e passa por B. Tá vendo que ela aponta para um lado só? Significa que ela tem começo, mas não tem fim. Ó, AB, aqui tinha que estar uma letrinha B. E aqui AC. Aqui é o ponto B, aqui é o ponto C, tá? Agora, como eu disse, o segmento de reta é quando a gente tem início e fim. O meu segmento de reta começa em A e termina em B. Tá vendo que não tem setinha para lado nenhum? Esse tracinho significa segmento de reta. Se eu tivesse uma setinha para a esquerda e outra para a direita, seria uma reta. E se eu tivesse uma setinha só, seria uma semirreta. Então, segmento de reta é um pedaço da reta. A régua de vocês é um segmento de reta. Ela tem 20 centímetros, ou seja, ela começou no 0 e acabou no 20, tá?
Aí, olha só, para medir um segmento, eu dei até prova disso para vocês. Se eu falo que aqui mede 1 centímetro, então quantos centímetros tem esse segmento? Ou seja, quantos pedacinhos de 1 centímetro cabem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse segmento mediria 5 centímetros. Mas como isso aqui não é 1 centímetro, foi uma unidade de medida determinada por mim, então eu falo que esse segmento CD tem 5 unidades de medida. Ou seja, em quantas partes de mesmo tamanho eu dividi esse segmento? É a medida dele. E segmentos congruentes? Segmentos congruentes são aqueles que têm a mesma medida, ou seja, cabem 5 pedacinhos desse aqui no segmento AB e 5 no CD. Em geometria, sempre que aparece a palavrinha congruente, significa mesma medida. Pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre as figuras espaciais. Vocês lembram que eu peguei aquelas figuras em acrílico e levei lá para a sala de aula para a gente ver que as figuras espaciais são aquelas figuras que têm 3 dimensões, ou seja, elas têm largura, comprimento e altura. Ó, largura, comprimento e altura. Então, as figuras espaciais elas podem ser chamadas também de figuras tridimensionais. E essas figuras tridimensionais, elas são divididas em poliedros e corpos redondos. Os poliedros são aquelas figuras formadas só de faces planas. E os corpos redondos são aquelas figuras que podem rolar, que têm faces curvas. E dentro dos poliedros, quando um poliedro, igual esse aqui, se eu virar esse poliedro de cabeça para baixo, vai alterar alguma coisa? Ele vai cair? Vai perder o equilíbrio? Não, vai continuar a mesma coisa. Então, todo poliedro que tem 2 bases iguais, ele recebe o nome de prisma. A base desse prisma aqui é triangular. Tá vendo aqui e aqui? Se eu virar ele ao contrário, isso aqui vier para cá, isso aqui não vai ficar idêntico. Então, todo poliedro que tem as bases iguais recebe o nome de prisma, tem 2 bases. E a gente vê a base, o nome da base de acordo com a figura geométrica. Se é um triângulo, é um prisma de base triangular. Cada pontinho desse aqui é o vértice. Cada parte que eu consigo apoiar minha mão, imagina uma caixa de pasta de dente, onde a gente consegue tocar com a palma da mão, é a face. E essa linha aqui, a quina da caixinha, são as arestas, tá? Outro prisma, o paralelepípedo, tá vendo? As bases são retangulares. De novo, vértice, face e aresta. O cubo. O que diferencia o paralelepípedo do cubo é que as faces do paralelepípedo são diferentes, o cubo não. Todas as faces são quadradas, tá? O cubo e o paralelepípedo têm o mesmo número de vértices, faces e arestas. O que muda é o formato. Vamos lembrar, quantos vértices tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Faces, uma na frente, outra atrás, 2. Uma na esquerda, uma na direita, 4. Uma em cima e outra embaixo, 6. Agora as arestas, 1, 2, 3, 4. Então, embaixo também tem 4. 8. 4 aqui desse lado, 12. E 4 desse lado aqui, 16. 16 arestas, tá? A pirâmide. A pirâmide já não é um prisma, porque ela tem uma base só. Se eu virar ela ao contrário, ela vai cair, não vai? Então, ela tem um vértice em cima. Essa aqui é uma pirâmide de base quadrada, tá? Então, aqui, a base, os vértices e as linhas laterais são as arestas. Vamos contar quantos vértices tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Arestas, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Faces, uma na frente, uma atrás, uma na direita, uma na esquerda. 4 com mais uma embaixo. 5, porque a base também é uma face da pirâmide, tá? Agora o cilindro. O cilindro é um corpo redondo, porque ele pode rolar. A característica do cilindro é que ele tem duas bases iguais, igual o prisma. Se eu virar ele ao contrário, vai ficar da mesma maneira. Então, ele tem duas bases e uma face só, que é aqui em volta. E o cone? Ele tem um vértice. O que diferencia o cone do cilindro é que o cilindro tem duas bases e o cone tem um vértice, e aqui é a superfície curva. E por último, a esfera, que ela é toda curva. Qualquer posição que eu coloco uma esfera, vai ser do mesmo jeito, não vai mudar, tá? Pessoal, por hoje é isso. Eu vou deixar umas atividades para vocês. Façam com atenção. Sexta-feira é o simulado. Quero que vocês tenham bons resultados no simulado, tá bem? Beijinhos e até a próxima aula.